inferno ou depende? Todo católico, todo espírita, todo homossexual, lésbico, etc. Todos eles são que estão nessa condição. Vão para o inferno ou depende disso. Eles vão para o inferno ou depende. Se não aceitar Jesus, não. Quando se morrer nessa condição agora. Morreu, é isso. Se não aceitar Jesus, não. Mas a salvação não é pelas obras, né? Pelas obras tem que passar por Jesus. Não, cara, não aceitou Jesus, independente. Talvez o pastor do Pantecoste tenha esquecido de colocar um grupo ali, batistas. E batista também que não vai não. Se não for convertido, não é inferno. É verdade. Pastor Alexandre. Esse cara é chato demais. Mas assim, eu notei algumas coisas aqui que eu queria perguntar para os irmãos, que eu acho que são coisas triviais para nós. Primeiro, não precisamos. Como que você prova que a Bíblia é a palavra de Deus na Bíblia? Eu gostaria, sinceramente, de coração, o pastor falou assim: você precisa abrir a Bíblia, você não é obrigado a lembrar de tudo, mas tem algumas coisas na Bíblia que você tem que saber. E se você não souber abrir uma Bíblia e mostrar para alguém que a Bíblia é a palavra de Deus, é complicado. Então, eu queria que você mostrasse na sua Bíblia que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus útil para o ensino, compreensão, correção, para a educação da justiça. Foi o texto que eu citei anteriormente. 1 Pedro 1, a segunda Pedro, diz que sabendo primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Outra palavra. Porque é o seguinte, na igreja, a gente uma coisa está aqui, outra coisa você está na prática no ministério. Aí você está lá na igreja, um membro da igreja pega, abre a Bíblia e mostra para você assim: pastor, o senhor falou lá que dons divinos não são para hoje mais, mas aqui na Bíblia, em Coríntios 14, versículo 2, diz isso. Como que você explica isso segundo esse texto? Eu queria que você abrisse o texto e lesse um dos dois, ou lesse mais alto, gente, porque é complicado você falar que não existe mais se a Bíblia, que é a doutrina do Novo Testamento, Paulo está falando sobre falar em línguas. Eu não pregaria que não existe mais. Para começar, eu não posso pregar uma coisa que não está na Bíblia. Então, eu creio que não há ninguém conflito, eu não pregaria dessa forma. Eu falei que não era necessário para hoje, eu não falei que não existia. Então, lembra aqui, capítulo 14, verso 2. 14:2. Pastor, tem um argumento dentro da Bíblia, né?
Diz que ninguém entende, mas o Espírito fala mistérios. Qual foi o que o irmão falou? Não é mais? Eu falei que não é mais necessário para hoje. Dentro desse texto aí, é necessário falar a Deus ou não? Não, mas aí, aqui o autor está dizendo, a pergunta que foi feita é por causa dos dons. Eu falei que não eram necessários nos dias de hoje. O texto diz que depois quem fala em língua não fala a homens, mas eu posso falar com Deus que fala em línguas. Comentou que não há como falar com Deus. Eu posso falar com Deus sem falar em língua estranha. Qual a finalidade para hoje? Naquele tempo houve uma necessidade, havia gentios e os samaritanos, quantos outros grupos que se achavam excluídos. Né? Então houve uma necessidade. Texto 14, 39. Portanto, meus irmãos, procurai-vos eu o dom de profetizar, e não proibais de falar em outras línguas. Procurar o dom de profecia. Mas o pastor interpretou mal se ele disse que devemos proibir. Ele disse apenas, eu vou repetir, que não era necessário. Se alguém quiser falar, que fale. Se alguém falar na sua igreja, não é o seu culto lá, como é que você vai proceder como pastor da igreja? Está lá o culto, portanto, isso acontece, isso aconteceu comigo. De repente, alguém está dizendo na igreja, levanta, e aí? Se ele está dizendo uma coisa, aí. Eu vou perguntar para ele qual foi a interpretação. Precisou do conhecimento que eu tenho e precisa, quando se fala de alguém, tem que interpretar. Se uma interpretação, ele falou alguma coisa lá que ele lembrou. Eu quero lembrar os irmãos que Paulo está tratando da igreja aqui, da como a igreja agir em relação a isso. Então, a gente que é pastor, a gente está lidando com muita coisa. Igrejas batistas hoje vão receber muitas pessoas decepcionadas das igrejas pentecostais e neopentecostais, mas que vão vir com esse vestígio. E nós vamos precisar ensinar a doutrina bíblica em cima mesmo da palavra. Abre aí, irmão. Assim. Então temos que estar faltando a palavra. Muito bem lembrado, pastor. Tem mais algum, pastor? Amém. Sim. Presidente, passa a palavra para o irmão. Numa conversa particular com os dois candidatos, eu usei o texto com relação a falar em línguas. Feche a questão, a Bíblia diz: não proibais de falar em línguas. Eles não vão ensinar. Se alguém falar, eles vão orientar. É o que a Bíblia diz. Então, o pastor Gilberto Berto tem razão. As igrejas batistas estão realmente recebendo membros de outras igrejas pentecostais, neopentecostais. E eu até louvo a Deus por isso, porque uma época na história do convertido que havia uma separação, uma divisão terrível. E nós éramos chamados de, nós éramos chamados de mundanos, conservadores. Hoje, não, graças a Deus, há uma aceitação e, ao mesmo tempo, uma compreensão da nossa seriedade. Pode acontecer sim, alguns pastores, uma vez ordenados, são novos, tem uma experiência de como fugir dela. É o que o pastor, o nosso treinador, disse. É um novo tempo, é uma época que a igreja está vivendo esse sentido. Pois bem, se não houver outras perguntas, nós vamos para a nossa. Eu acho que assim, mas após fazer. Se não há outras perguntas em relação a essa teologia, nós vamos pedir para o Cecílio, por gentileza, assuma aqui a postura. Pode se sentar também, você pode ficar à vontade. Ela fica bem à vontade, tá? Estou muito feliz porque os examinadores estão conduzindo com muita tranquilidade, né, pastor? Sem nenhum tipo de constrangimento de perguntar, questionar, o consigo ficar à vontade. A gente quer realmente que os irmãos participem do processo.